Vamos chamar aqui nosso primeiro evento, tá? O Wellness não é tendência, o Wellness é futuro. Vamos então iniciar nossa programação com um bloco super especial, o Summit de Varejo Saudável, que vai reunir algumas palestras voltadas para esse tema. A gente começa com uma palestra que vai abordar sobre como o conceito de bem-estar deixou de ser uma moda para se tornar uma verdadeira revolução nos hábitos e escolhas de consumo. Para falar sobre transformações que estão moldando o futuro do wellness, convida ao palco o sócio da Rebels Wellness Inovação, Michel Cohen. Seja muito bem-vindo, Michel. Um caloroso aplauso ao nosso palestrante, né, pessoal? Seja bem-vindo ao palco da Naturaltech. Mas antes de você começar, Michel, não poderia deixar seu presente personalizado com o seu nome da nossa parceira Paco, viu? Você pode se hidratar durante a palestra com ele e seja bem-vindo. Tá bom? Fique à vontade, o palco é seu, Michel. Fala, turma. Todo mundo me ouvindo bem? Difícil falar assim com fone. Eu estou mais acostumado a falar microfone e ouvindo o som, né? Assim é um pouco diferente, mas a gente sempre aprende. Falar um pouco... Não estão ouvindo? Fechou. Turma, o wellness é um setor que está vindo aí com tudo. Está muito no início. As pessoas achando que o mercado já está saturado, que é uma tendência, que daqui a pouco vai sair. E eu falo com toda a certeza do mundo para vocês. O wellness não é tendência, o wellness é o futuro. O wellness só está começando. Quem sou eu? Acho que muita gente está aqui me conhece, mas muita gente que está aqui ainda não sabe quem eu sou de fato. Esse aqui é um mood board, mais ou menos, da minha vida, de onde eu já passei. Acho que o centro aqui é onde eu mais quero bater nesse momento. Se tem uma foto de eu jogando futebol, eu era jogador de futebol dos meus 11 aos 18 anos. Eu joguei na base do Flamengo, depois eu joguei na base do Botafogo. E por que isso é relevante, turma? Porque, basicamente, eu tive acesso, inconscientemente na época, a 4 profissionais do mercado de wellness que estão hoje moldando toda a minha parte educacional para esse setor. Que é o personal trainer, a psicóloga, o endócrino e o nutricionista. Eu sempre tive acesso a esses 4 profissionais, o que, de fato, fez que eu aprendesse desde os meus 11 anos de idade sobre esse setor. Falando um pouco sobre mim, até para vocês entenderem, existem 4 pilares principais que eu levo para a minha vida e que sem eles eu realmente não consigo caminhar. O primeiro deles é o judaísmo, é o sistema de valores que eu assumo e é onde eu consigo ter as regras que de fato direcionam a minha vida. Segundo é minha família. Tem aqui 2 pessoas presentes, meu pai e meu irmão Eduardo. Sem eles acho que nada seria possível, onde eu consigo compartilhar todos os momentos bons e momentos ruins. Então é muito importante a gente ter essa abertura da família. Terceiro é o trabalho. O trabalho é onde, de fato, a gente consegue realizar o nosso propósito no mundo. Então, através do trabalho, a gente consegue realizar e fazer um mundo melhor. E a saúde, que é o 4º pilar e talvez o mais importante. Por que eu falo isso, turma? Porque sem saúde, a gente não consegue praticar nenhum dos outros 3 pilares. Então, quando a gente fala de saúde, a gente fala que ela é a base para a performance de todos os valores. Falando um pouco sobre o panorama meu atual. Hoje eu sou sócio da maior venture builder do Brasil, do mercado de wellness. Ela constrói, eu vou falar um pouco mais para frente, mas ela é copilota de negócios no mercado de wellness. Eu criei a maior comunidade de bem-estar, principalmente de creators e fundadores do mercado. Hoje a gente conta com 170 pessoas dentro da comunidade. E eu criei a FitFeed, deixei arriscado porque eu vou estar falando um pouco mais para frente para vocês. É um lançamento que a gente fez ontem, inclusive, que vem para disruptar esse mercado. Falando um pouco sobre uma tese que eu tenho, eu acho que é muito relevante abordar, e de forma prática, eu tenho uma tese de que em 1990 teve muita oportunidade dentro do mercado de capitais. Galera que entrou dentro do mercado financeiro teve muita oportunidade. Nos anos 2000, na bolha das .com, a gente teve aí a Amazon crescendo de forma absurda. 2010, a gente tem aí um grande avanço das empresas de tecnologia. Startup techs voaram. Pós-pandemia, turma, 2020 para cima, a gente tem um cenário
que as pessoas reprogramaram o jeito de pensar. As pessoas ficaram em casa, tiveram que olhar para dentro delas para depois repriorizar toda a vida delas, onde nasce toda a projeção do mercado de wellness. Falando sobre um marco importante, um livro que eu li, acho que é muito importante trazer, inclusive eu vou falar de algumas leituras mais para frente, mas esse livro chamado Outlive, de um médico que fala sobre saúde preventiva, em que ele bate um tema chamado Medicina 3.0. O que a medicina está vendo para o futuro? Quando a gente fala de wellness, eu vou bater várias vezes aqui durante essa apresentação, mas é muito importante o wellness atrelado à base científica, à base medicina. Então o que a medicina do futuro que se chama Medicina 3.0? Nada mais é do que a medicina preventiva. Hoje a medicina ainda atua de forma reativa. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem alguma doença, a gente vai lá no médico e trata essa doença. A gente é reativo às doenças. A medicina do futuro ela é muito mais alinhada com hábitos. É uma medicina preventiva. Falando um pouco sobre o cenário e oportunidades econômicas dentro do mercado de wellness. O mercado de wellness está saturado, turma. O que eu mais ouço de amigos e conhecidos falando é que está entrando marca de suplemento para cá, marca de suplemento para cá. Turma, 2019, o mercado teve um decréscimo para 2020. Mas pós-pandemia, esse mercado ele volta a crescer. E ele não volta a crescer de forma superficial. Ele volta a crescer de forma muito, muito forte. A gente tem um cenário aí de projeção até 2028 de um mercado que vai valer 9 trilhões de dólares. A gente não está falando de 9 bilhões, a gente fala de 9 trilhões de dólares, turma. Então, o mercado ele cresce muito mais do que entram marcas, tem muita oportunidade e, além disso, é importante abordar que dentro desse crescimento do mercado começa a surgir cada vez mais categorias. Um tema que eu acho que é muito importante trazer para vocês, e isso é também de forma rápida, que hoje a gente tem que tomar cuidado, porque empreender no setor de saúde e bem-estar, empreender no wellness, virou uma coisa cool, é uma coisa disruptiva. Então um jovem que sai da faculdade e vai empreender no mercado de wellness, ele é visto como um cara disruptivo. Tal qual, há 20 anos atrás, a pessoa que abria um varejo de rua, abria uma loja na rua, esse empreendedor é o cara mais disruptivo. Isso cria muitos empreendedores dentro desse cenário que não têm base científica para, de fato, abrir marcas dentro do setor de wellness. Falando um pouco, acho que a galera esquece, mas a terminologia antiga que a gente dava para o mercado de wellness é fitness. Então, o que de fato é a diferença do fitness e do wellness? O wellness ele vai vir, a médio e longo prazo, substituir o termo fitness. Mas é muito relevante abordar que o termo wellness, ele ainda é muito nichado. Vocês que estão na feira, obviamente, conhecem o termo, mas talvez 99,9% do Brasil não conhece. Inclusive, não sabe escrever o termo wellness. O brasileiro médio nem sabe escrever o wellness. O termo fitness ainda é muito, muito mais global, mas a médio e longo prazo, com certeza, vamos ter uma transferência dessas terminologias, principalmente em termos de sentido. Eu trouxe aqui um ponto muito importante, que é inclusive uma base do nome da FitFeed, que é o lançamento que a gente fez ontem. A gente escolheu por ter fit como prefixo da marca, justamente porque hoje o brasileiro, e falando em questão de SEO, em questão de mecanismos de busca, ele pesquisa muito mais fitness pelo conhecimento dele do que propriamente wellness. Falando sobre um pouco de oportunidades, são teses minhas que eu identifico e que eu acho que vão vir a crescer muito e tem muito pouca gente explorando. Primeiro é o oceano azul da hiperconectividade. A gente tem um cenário que pré-pandemia, a gente chegava em casa, já tinha saído do trabalho, a gente tinha um momento com a nossa família, a gente tinha um momento que a gente podia fazer o que a gente queria e se desligava de certa forma do trabalho. Pós-pandemia, a gente aumentou o home office, a gente aumentou o tempo disponível do trabalho, porque o online ele cresceu de forma absurda. Então a gente estendeu todo o tempo que a gente tinha de trabalho para o tempo disponível que a gente tinha. Isso gera uma hiperconectividade. O que eu quero dizer com isso? A gente trabalha no momento que a gente acorda, a gente pega o telefone. A gente vai tomar café, a gente pega o telefone e está trabalhando. A gente vai para o trabalho no caminho, a gente está trabalhando no caminho. A gente trabalha no momento de trabalho, obviamente. A gente volta no jantar de família, a gente está no WhatsApp trabalhando. Até a hora de dormir, a gente está respondendo o WhatsApp de trabalho. A gente estendeu o tempo de trabalho. O que isso vai gerar a médio e longo prazo é que a gente está destreinando o nosso foco por tantos estímulos e por outro lado,
a gente não consegue desacelerar. Então, tanto essa questão de destreinamento do foco, é um oceano bem azul que acho que todo mundo tem que estar olhando, quanto a questão do desestresse. Porque a partir do momento que a gente não para, está recebendo estímulo até o momento de dormir, a gente vai precisar de elementos externos para de fato relaxar e conseguir ter uma noite boa de sono. E aí eu trago uma lei que chama Lei de Parkinson para comprovar isso que eu estou falando. Essa lei ela fala que a gente expande o nosso trabalho para o tempo que a gente tem disponível. Isso foi o que aconteceu após a pandemia. Todo o tempo virou disponível. Então o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir virou disponível. O que a gente quer dizer com isso? Se a gente tem 2 horas para fazer um trabalho, a gente vai estender esse trabalho para essas 2 horas. Se a gente tem 5 horas para fazer o mesmo trabalho, a gente vai dar um jeito para estender esse mesmo trabalho para 5 horas. Falando um pouco sobre a geração de ouro, 60+, que é uma geração que muita pouca gente olha no Brasil, a gente tem um cenário hoje que essa população ela está por volta de uma proporção brasileira de 10 a 12% hoje no mercado brasileiro. Até 2040, a gente tem um cenário que essa população de 60+, chega a 27% da população brasileira. A gente está falando, turma, que mais ou menos, um pouco menos do que isso, mas 1 a cada 3 pessoas vai ser 60+. E a gente fala, obviamente, de um público 60+, que já vai à academia, a gente fala de um público 60+, que já é consciente desses hábitos saudáveis, e etc. Como a gente, de fato, olha o mercado de wellness? Parece que tudo é wellness, né? Só que não é tudo é wellness. Como é que, de fato, existem alguns painéis que a gente consegue identificar que estão dentro do mercado de wellness? O primeiro são os aspectos sociais, de fato, relacionamento. O segundo são o aspecto de corpo, físico, exercício. O terceiro é a mente, são todos os aspectos psicológicos e mentais. Tem o aspecto nutricional, que é o que a gente bota, de fato, para dentro do nosso corpo, para que a gente tanto possa ter um momento de desestressar, tanto um momento de foco, tanto um momento de produtividade, para que a gente possa viver melhor. E, como cada vez mais a gente entende, existe o pilar do sono, e hoje como pilar individual, porque ele é tão importante quanto todos os outros. Cada vez mais a gente traz mais base científica que uma boa noite de sono gera muito mais produtividade do que sacrificar essa mesma noite. A nova cultura do bem-estar. Como a gente vê hoje as categorias do mercado de business. Então a gente tem, turma, hotelarias, spas, resorts, hotéis. A gente tem todo o mercado de beauty care, falando de cosméticos. A gente tem o mercado de tech, então desde B2C a B2B. A gente tem o mercado de alimentação saudável e todo o mercado suplementício, que muito provavelmente vocês estão vendo aqui, suplemento para tudo que é lado. Tem o mercado de supermercados e conveniências. A gente tem o mercado de gyms e estúdios, aí falando de estúdio de yoga, estúdio de pilates. Tem o mercado de wearables e dispositivos inteligentes. Esse mercado, turma, vai crescer de forma exponencial. Tem muita oportunidade não explorada que vai estar chegando no Brasil nos próximos anos. E tem o mercado, como eu falei, no Outlive, que é esse avanço da medicina preventiva, e falando muito mais da parte de medicina e para médicos, né? A clínica vai brigar muito mais para uma medicina preventiva. A gente tem aqui um ponto que é muito importante, que é o risco da estética sem ciência. Nada adianta a gente fazer marcas de wellness, a gente sabe hoje que a gente consegue construir uma marca com um branding muito positivo, mas que de fato não tem nenhuma base científica para isso, e a gente está tomando coisas simplesmente por estar tomando. Então, como a gente sabe que existe a possibilidade de fazer uma estética convidativa, a gente tem que tomar muito cuidado com o que de fato esse produto traz para a gente como benefício. E outro panorama que eu gosto de trazer aqui, e aí obviamente toda regra tem sua exceção, hoje o mercado ele é influenciado por influenciadores, só que esses influenciadores, eles consomem o produto, eles distribuem o que eles consomem, eles são pagos para isso. E muitas vezes eles não sabem, de fato, nenhuma base científica desses produtos. Isso às vezes é um problema para o mercado, embora a gente tenha obviamente creators que entendem já da parte científica, só que a gente tem um leque de marcas que não entregam de fato nenhum benefício comprovado dentro desse mercado. Então, falando agora principalmente de geração Z e millennials, a gente tem todo um status redefinido. Antigamente, era legal postar nas redes sociais, tá com Porsche. Agora, o que é status redefinido? É o cara que está correndo de manhã às 6 horas da manhã. Vocês veem aí a Manu City. 4 horas da manhã, correndo na orla, malhando.
É isso que virou legal, turma. É isso que está virando a redefinição de todo o aspecto social da sociedade. Falando sobre geração Z e encaminhando o que eu falei antes, é uma geração que já consome muito menos comprovadamente. Eu trouxe aqui um dado aí de Estados Unidos, que é um mercado que está muito mais à frente da gente no mercado de wellness, que a gente tem a geração Z consumindo 3 bilhões anualmente de dólares, enquanto a geração Millennials já consome 23 bilhões de dólares. É uma geração, de novo, que consome estupidamente muito menos álcool. Falando um pouco sobre a visão global. E aí acho que, antes disso, falar que a gente está chegando numa geração da mídia. Então, quando a gente fala de branding, a gente fala de um branding que seja um convite para a pessoa conhecer a marca. A pessoa vai olhar a sua marca, ela vai se atrair pela estética, ela nem sabe de que fato é o seu produto, mas ela se atraiu pela estética. E aí, o segundo passo é o conteúdo ou o produto para criar relacionamento. Então, como é que a gente olha dentro do mercado de business? A gente posiciona a estética para um convite e a gente, de fato, entrega um produto e relacionamento com conteúdo para que, de fato, esse cara vire, de fato, um consumidor das marcas. Falando de alguns cases internacionais, eu trouxe aqui 4 supermercados, que o supermercado, turma, é um mercado super tradicional. Mas como a gente pode disruptar mercados tradicionais, eu trouxe por isso uma realidade lá de fora. Eu trouxe aqui a Pop-Up Grocer, a Sweet Green, a Earth Bar e a Aeron. A Aeron, inclusive, quem não conhece, tem que conhecer. Eu fui agora em março para Los Angeles, fiquei 4 horas na Aeron, parecia que eu estava na Disney. Para quem gosta de wellness, assim, é algo fora do normal. E o que eu quero dizer com isso? Essas marcas, elas pegam setores tradicionais e trazem isso para uma estética convite de marca muito legal. E, como eu falei anteriormente, elas têm tanto um produto de qualidade, que de fato entrega, quanto um conteúdo que de fato cria relacionamento. Pra vocês terem uma noção, eles vendem, principalmente a Aeron, vende produtos de merchan sem parar. O que é produtos de merchan, para quem não conhece? Eles vendem casaco com a marca Aeron. É um supermercado, turma. Já viram algum supermercado vendendo roupa, casaco? Então, isso lá fora está acontecendo. Isso é porque eles conseguem construir marca e comunidade. Algumas tendências, eu estive agora na Expo West, que é uma feira, talvez a maior feira de produtos naturais em Los Angeles. E é muito importante abordar que o mercado lá fora ele é 5 a 10 anos na frente. Então tem coisas que vão vir para cá e tem coisas que de fato tem barreira cultural e por mais que sejam tendência lá fora, não vão chegar aqui. Principalmente às vezes por causa de regulamentação de Anvisa. Eu trouxe algumas coisas aqui que é importante vocês ficarem atentos. O primeiro é as gummies. A gummies nada mais é do que uma solução que a gente pode botar na verdade é um recipiente para a gente colocar soluções, pode ser creatina, pode ser proteína, tinha até gummies de eletrólito para vocês terem uma noção. A gente tem o mercado de mushroom, é um pouco difícil no Brasil por questão regulatória, mas é um mercado altamente forte e super tendência lá fora. É um mercado que tem produtos tanto para estresse quanto para foco. Tem o mercado todo de gel, que a gente fala de carboidrato de rápida absorção. A gente fala aqui de um público de corrida que precisa dessa energia rápida. Eu vi até mel agora, muita marca de mel substituindo esses carboidratos tradicionais. Eletrólito para tudo que é lado. Mas a categoria de hidratação era 35% da Expo West. Então a gente tem um cenário aqui tanto de eletrólito em pó, quanto bebidas eletrolíticas ready to drink. E a gente tem o leite vegetal. Muita gente já está aqui, provavelmente, já diminuiu o consumo do leite animal. E a gente tem uma forte crescente lá nos Estados Unidos dessa parte para o leite vegetal. Chocolate é um mercado que a galera está trazendo funcionalidades para o chocolate, embora a gente tenha que tomar um pouco de cuidado, porque o cacau ele tem uma volatilidade de preço muito alta. Mercado de sono, e todo o mercado de sono e desestresse, ele é muito forte lá fora, ainda não está forte aqui no Brasil. E é importante abordar que o mercado de sono, ele não é só para você relaxar e dormir. Ele é para melhorar a tua qualidade do sono. Então o que os estudos científicos falam é que uma noite com qualidade de sono, ele é superior a uma noite, talvez, com um tempo de duração de sono maior, embora a qualidade de sono menor. Então esses suplementos, eles ajudam de fato na qualidade do sono. E eu trouxe um formato de suplemento que eu achei muito bacana lá fora, que tem algumas marcas já fazendo adesivo. Então você cola o adesivo na tua pele e o suplemento vai para dentro do teu corpo.
Falando de alguns livros, eu deixei aqui de forma rápida. Sou um cara que gosta de ler muito, eu leio em média um livro e meio por mês. Então eu trouxe alguns livros que eu tenho aqui nesse pipeline, a maioria deles eu já li. Primeira Geração Ansiosa, ele fala toda essa hiperconectividade da nossa geração. Segundo é Jovem para Sempre, ele vai falar sobre toda a parte de monitoramento do corpo em tempo real. É um médico super consolidado falando de medicina preventiva. Tem Tempo de Vida, que ele fala quais são as tendências, hoje ligada à longevidade. A gente tem a Revolução da Glicose, que fala como de fato a gente deve ingerir o carboidrato no nosso dia a dia, que hoje é um grande tabu. Tem o Porquê Nós Dormimos, esse aqui é a leitura obrigatória para todos, vai melhorar a produtividade, além de saber mais do mercado de saúde e bem-estar. A gente tem o Outlive, que eu já falei antes, Hábitos Atômicos, como a medicina preventiva está indo para uma medicina de hábitos, a gente tem um cenário de reprogramação científica desses hábitos. E tem um livro que vai estar lançando agora em setembro, de um grande médico chamado Andrew Huberman, chamado Protocolos, que tem que estar no pipeline de todo mundo aqui. Falando sobre Rebels Ventures. A Rebels, assim, de novo, um privilégio aqui, a gente tem mais um fundador aqui da Rebels, Nandão está aqui. A Rebels nada mais é do que uma bermuda que chegou a 400 milhões de faturamento anual, tem uma abertura de capital na bolsa, uma venda para Arezzo a 750 milhões de reais e, sob gestão do grupo, um grupo de 7 marcas vão a um faturamento de quase 2 bilhões de faturamento anual. Dado um momento, eles decidiram empreender de novo, onde eles me chamam e a gente vem para a nova empreitada chamada Rebels Ventures. A Rebels nasceu para revolucionar esse mercado e eu entrei junto nessa jornada para a gente estar construindo esse setor da melhor forma possível. Duas coisas que são importantes abordar. A gente não é investidor normal, a gente é copiloto de negócio. O que é ser copiloto de negócio? A gente de fato entra no negócio, alinha estratégia, governança, visão, conecta com quem tem que conectar, de fato entra na operação e cria sinergia para que de fato você consiga escalar a sua marca. Outra questão que é muito importante, o capital é capital próprio. Então a gente tem um cenário que a gente tem um capital limitado e isso é bom. Por quê? A gente vai entrar em empresas pontuais. A gente não vai entrar em qualquer empresa. A gente vai entrar em algumas empresas que a gente de fato tenha maior sinergia e de fato possa escalar essas empresas. Um ponto muito importante, se vocês estão buscando dinheiro, se é só isso que vocês querem, não é o local para vocês estarem buscando. Vão ter cheques melhores, a gente é para quem quer construir o setor com muita sinergia e de fato alavancar com todo o know-how que a gente já teve para trás. Você quer ter Rebels como sócio? Eu deixo um convite aqui para vocês estarem acessando um QR Code e estarem se inscrevendo agora. Eu vou deixar 5 segundos para eu conseguir, de fato, finalizar essa palestra. Vocês escaneiam esse QR Code, vão estar indo para uma base da gente, a gente vai estar olhando e vai estar mandando uma mensagem para vocês, caso tenham sinergia, para a gente começar a criar relacionamento e, de fato, conhecer vocês. Dado todo o panorama de comunidade, a gente fala sobre geração de comunidade. Há mais ou menos 1 mês e meio atrás, eu tive uma ideia em que eu falei na minha cabeça, cara, eu conversei com tanta gente do setor, eu conheço tanto empreendedor bacana, e tem uma coisa que eu percebi, essas pessoas não se conhecem. Por que de fato eu não convido para algum lugar essas pessoas e junto essas pessoas para que de fato elas possam construir juntas esse setor que tem tanto propósito? Onde nasce a Wellness Builders Club, hoje é a maior e principal comunidade de founders do mercado de wellness. A gente tem alguns nomes muito relevantes, tá? A gente tem hoje mais de 155 founders, tem um processo um crivo muito alto, não é qualquer pessoa que entra. Hoje a gente tem mais de 1.500 inscrições e como vocês podem ver, a gente só tem por volta de 170 pessoas dentro da comunidade, então o crivo é muito alto, não necessariamente pessoas que se inscrevem entram, para que a gente garanta de fato a qualidade dessa comunidade. Pessoas que estão dentro da comunidade que vocês provavelmente conhecem, Rony da Rebels Ventures, Mariana Morelli do Grupo Suplay, dono da Probiótica e dono da Max Titanium, Arthur da Liquids, Bruno da Push and Pull, Juliane da Pink Bar, Léo Quintão da Smooth, Manu City, founder, maior creator do mercado, founder da Good Day e sócia da The Simple Gym, Rodrigo Carvalho, founder da Positive Co, dono da Tal da Castanha, da Plant Power, nomes muito, muito brilhantes. QR Code, para quem quiser,
está se inscrevendo para a minha comunidade. Na verdade, é uma comunidade que eu não chamo nem de minha, é a comunidade do setor de wellness, e que de fato a gente bota pessoas que estão construindo o setor. Então eu vou estar deixando 5 segundos para que a gente possa continuar. E de novo, não quer dizer que a sua presença na comunidade está garantida. E é muito agora, aproveitando para falar, fizemos o primeiro evento da comunidade ontem no rooftop na Faria Lima. Tivemos presença do restaurante, do maior restaurante japonês do Brasil, o Kitchen. Tivemos presença do maior rede de franquias saudáveis, a Flow, que fez toda a parte de crepe e wraps para os founders. A gente teve talk com a Manu City, a gente teve um talk com o Rony e, de fato, as pessoas puderam se conhecer. O que a gente quer fomentar é que as pessoas, de fato, se conheçam, se conectem e, com isso, consiga fomentar o setor e crescer essa economia. Turma, todo mundo fala de wellness, mas quem de fato junta e constrói essa economia? Eu li uma frase uma vez e acabei adaptando, eu escrevi do jeito que está na minha cabeça, que a gente deve resolver os problemas que a gente mesmo enfrenta. E dentro desse panorama, acaba surgindo, de fato, assim, as soluções mais verdadeiras e autênticas. E há muito tempo, desde que eu comecei a pesquisar esse setor de wellness, assim, eu sou um cara que estuda ele de forma veroz, eu nunca consegui ter um centro de informação que eu pudesse, de fato, acessar tanto diariamente, tanto semanalmente, e estar atualizado desse mercado. Era diversas abas, era muita coisa que vem lá de fora, que no Brasil ainda não tem, hoje, uma fonte de informação para o mercado de wellness. E aí, turma, que surge a FitFeed. A FitFeed foi lançada ontem, ela nasce como o primeiro portal de negócio, ciência, cultura do bem-estar. A gente vem para ser uma fonte tanto educacional, trazendo médicos para ter redações e fontes dentro do portal, quanto trazer toda a cobertura do mercado, do mercado de business. Então a gente fala de estratégias de marca que foram bacanas, a gente vai fazer toda a cobertura da feira, a gente vai falar de M&A, a gente vai falar de todo o mercado, e onde vocês podem agora ter um centro de informação. Esse é um pouco do mood board, o que a gente quer trazer. A gente é um centro de informação cool. Por que cool? Porque, de novo, a estética convida, galera. E o público consumidor de wellness é a geração Z e a geração millennials. A estética convida. A gente tem que ser cool para convidar. Como a gente cria relacionamento? A gente tem produto e comunicação de qualidade, porque esse cara, com certeza, vai estar acessando o nosso portal todo dia, porque a gente gera conteúdo e vai estar juntando pessoas em comunidades cinéticas. A gente é um portal que tem tanto a parte educacional quanto a parte informacional de mercado. Qual o propósito e por que de fato a gente faz isso? A gente tem um lema, que eu tenho aqui a turma que está, a galera que construiu junto com a FitFeed está aqui. O lema é basicamente, a gente cresce a economia do bem-estar para que de fato o bem-estar ele cresça em toda a economia. E como que isso acontece? O bem-estar, a gente começa a fomentar o setor, o bem-estar ele cresce, as pessoas elas vão se cuidar melhor com mais informação, com mais marcas vindo aí. As empresas vão evoluir porque tem mais consumo, as pessoas gastam mais dinheiro dentro dessa economia. A economia, ela se transforma. A gente traz mais dinheiro para essa economia. O bem-estar, ele vira um padrão, ele vira infraestrutura. Cada vez mais a gente consegue acessar mais pessoas. Como, de novo, o wellness, todo esse quesito de bem-estar ainda é nicho. A gente tem toda uma população brasileira que não tem acesso ainda a produtos, a soluções, a conteúdos do mercado de wellness. Então ainda é muito nicho. Então, de fato, esse bem-estar ele tem que virar infraestrutura. E quanto mais a gente cresce, mais a gente exclui pessoas e mais, de fato, a gente vai estar espelhando o bem-estar, que é um setor de tanto propósito para as pessoas. Deixa aqui um QR Code para vocês estarem conhecendo o nosso portal. Foi pensado estrategicamente cada ponto para que vocês tenham uma experiência sensacional. A gente tem divisões de categorias, a gente vai estar melhorando, a gente aceita feedbacks. E acho que, enquanto vocês estão escaneando o QR Code, acessem a newsletter, vai ter um campo de inscrição lá, em que a gente tem um recap toda sexta-feira de tudo que aconteceu no mercado. Eu acho que é muito importante vocês estarem atentos no que está acontecendo. E dentro desse cenário todo de portal, a gente traz vocês para trazerem feedbacks
Eu acho que é uma coisa que vai estar sendo construída a curto, médio e longo prazo para que a gente possa fazer o maior portal do Brasil e do mundo. Muito obrigado e vamos juntos, galera!